Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos alegres por estarmos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor, ouvir a sua palavra e nesse momento de gratidão a Deus, podermos comemorar, essa data memorativa, memorável, uma data que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22. Estaremos lendo alguns versículos. Gênesis 22, do 1 ao 14. Estaremos falando sobre alguns princípios que envolvem a obediência. E, inclusive, para nós entendermos o paralelo que existe no Natal. Às vezes nós comemoramos e nós precisamos entender, o sacrifício que foi realizado em nosso favor, para que pudéssemos estar aqui. Gênesis capítulo 22, dos versículos de 1 a 14. Vou fazer a leitura que está sendo projetada, e assim os irmãos podem acompanhar. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E queremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo ele possa ministrar aos nossos corações, assim como ele já tem, ó Deus, ministrado ao meu coração. Que tu possas, ó Deus, abrir o nosso entendimento, para que a tua palavra permaneça, frutifique, e possamos, ó Deus, vivê-la a cada dia. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Temos aqui um dos quadros mais conhecidos da Bíblia, no qual nós já lidamos, já ouvimos diversas vezes. Mas principalmente nesse dia de Natal nós temos aqui um paralelo, porque nós temos justamente uma figura mostrando aquilo que seria a vinda do Messias. Aquele que nasceria, aquele que estaria entregando a sua vida por todos nós. Um preço que nós não poderíamos pagar. Deus ele vai demonstrar aqui a Abraão dizendo o seguinte: olha, eu tenho algumas ordens, eu tenho algumas necessidades específicas, eu quero que você faça,
E Abraão foi incumbido então de obedecer aquilo que Deus havia determinado a ele. Dessa forma, ele foi provado mais uma vez naquilo que lhe era mais precioso. Para que o nosso sentimento natalino, esse momento no qual nós estamos vivendo, possa fazer um sentido maior em entendermos que Deus ele requer de nós aquele verdadeiro sacrifício, o sacrifício que envolve a obediência, porque o sacrifício maior já foi feito. Mas é interessante nós entendermos que Deus, ele tem a sua forma de agir. Deixando bem claro para os irmãos que Abraão, na Bíblia, só foi um. Moisés, na Bíblia, só foi um. Josué, e assim como tantos outros heróis bíblicos, só foram um. Todos eles tiveram experiências com Deus. E nós vemos aqui que o Deus que teve experiência com eles é o Deus único, que também quer ter experiência contigo e comigo, com todos nós. Sendo que a cada um de nós, ele trata individualmente, ele trata particularmente dentro da sua necessidade, dentro daquilo que ele deseja. Mas paralelo a isso, então quando nós falamos do tratamento de Deus, a forma como ele se apresenta, a forma como ele quer agir na vida das pessoas, assim como nós vemos aqui em Abraão, em que ele faz um pedido para que Abraão obedeça e cumpra um certo ritual que o povo já estava acostumado e sabia como acontecia, nós temos lá no Novo Testamento, quando Deus aparece a uma jovem e a ela faz também algumas colocações que ela precisaria seguir, que ela precisaria entender. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, o que foi que aconteceu a esta jovem. Nós temos Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 38, o seguinte relato. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e se aproximou, e ao se aproximar lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto, para Deus, não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Em determinados momentos nós vamos ser convocados. Nós estaremos sendo chamados por Deus para realizar algo em prol do seu reino. Nós temos aqui duas figuras distintas em tempos muito distantes. Temos Abraão, a quem Deus o chamou, a quem Deus o considerou como um amigo. E temos Maria, uma jovem, muito jovem, que foi incumbida a ela uma missão: dar à luz ao Filho de Deus, ao Salvador bendito. Mas aí nós temos justamente dois paralelos de pessoas que enfrentaram dificuldades. Um, devido à sua avançada idade, por ter aquilo que ele tanto estimava, ele teria que ceder. E outro, numa idade tão tenra, tão jovem, ter que se submeter a uma condição que era vergonhosa para a sociedade da época então. E nesse sentido, nós começamos a entender que, em muitas situações, precisaremos ser obedientes ao Senhor, naquilo que Ele requererá de nós, naquilo que Ele vai
estipular para fazermos, para desenvolvermos, para crescermos na sua presença. Os princípios da obediência em Cristo vai nos trazer uma ordem, às vezes, como nós vemos aqui, absurda. Nós temos lá em Gênesis um texto que vai trazer para nós um contexto que poderíamos analisar assim: é meio absurdo isso que foi colocado. Deus chama Abraão e ele diz: estou aqui. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre o monte que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 de seus servos, seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus lhe havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Viu de longe. Talvez naquele momento, não sei porque, foram 3 dias caminhando, pensando, o que vai acontecer? Foram 3 dias que ele, dentro da sua obediência, Deus falou assim: você vai fazer um sacrifício. E para fazer o sacrifício havia preparativos. Haviam coisas que seriam necessárias a ele apresentar para o sacrifício. Questões físicas, orgânicas, materiais. Tudo aquilo que foi necessário, tudo aquilo que ele já sabia que era para fazer, tudo aquilo que era necessário, ele preparou. E foi. Mas faltava o essencial. Tudo aquilo que era necessário para fazer, que ele podia fazer, Abraão fez. Em muitos momentos, você vai precisar fazer coisas, mas você não terá tudo para poder fazer. Você vai fazer com o que você tiver. Em determinados momentos, assim como Abraão, ele pôde preparar a lenha, ele pôde preparar os carvões para acender para queimar a lenha, ele pôde preparar o cutelo, ele pôde preparar todas as coisas, mas faltava alguma coisa para o sacrifício. E assim ele foi. 3 dias depois ele estava lá. E nesse ínter, então, nós temos, dentro desse princípio da obediência, como nós vemos lá no Novo Testamento, uma notícia espantosa, que foi o que aconteceu com Maria. Naquele momento, aquela jovem se preparando para casar, dentro dos costumes, dentro da tradição, dentro daquilo que a sua família aguardava, dentro de uma expectativa, alguém chega e lhe faz um anúncio dizendo: olha, você terá a missão de dar a luz ao Salvador. Mas aí é interessante que Maria, ela tinha uma consciência em que ela vai falar: olha, não sou casada, não tive relações sexuais, então isso é impossível, eu não posso conceber uma criança, sendo que ainda não conhecia o meu marido, não conhecia o meu noivo. E o anjo vai dizer assim, porque ela perguntou: como é que isso vai acontecer? No versículo 34, o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E é por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Às vezes a impossibilidade, ela vai nos rondar, mas a possibilidade, ela vai nos estimular a fazer. E o que é possível? Eu fazer aquilo que está nas minhas mãos. Tudo que te vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Mas e aquilo que eu não posso fazer? Deus fará. Aquilo que eu não posso alcançar, Deus fará ser alcançado. Existem questões que nós precisamos entender que, diante da ordem, diante daquilo que Deus nos outorgou, daquilo que Ele nos demonstrou para fazermos, para sermos, em muitas situações nós vamos questionar. Nós vemos que Maria, ela ficou intrigada com aquela saudação, falou assim: mas por que eu? Abraão, ele deve ter ficado muito angustiado. 3 dias caminhando, com tudo preparado, mas faltava algo essencial. E ele foi, ele obedeceu. Não se trata de facilidade, mas sim de possibilidade. Abraão fez os preparativos, mas faltava o principal. E isso o próprio Isaque percebeu. Nós vemos lá, a partir dos versículos 5 até o versículo 8 do capítulo 22 de Gênesis, quando nós vemos o diálogo
Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Veja a declaração de Abraão. Ele sabia que faltava o essencial para o sacrifício, mas ele declarou: eu e o menino voltaremos. Ele sabia o que era o sacrifício. Ele sabia o que ele teria que sacrificar. Mas ele tinha uma convicção que eles iriam voltar. Abraão tinha uma convicção que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que ele podia pensar ou imaginar, daquilo que ele podia pedir. E essa convicção tem que estar em cada um de nós, para entendermos a cada dia, a cada momento, que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Entendermos que Deus, Ele tem os seus propósitos. Entendermos que Deus, Ele tem as suas metas, questões que Ele quer fazer para nos alcançar, questões que Ele quer fazer para nos fazer crescer, questões que Ele quer fazer que vai gerar em nós mais proximidade. Então, a partir deste momento, Abraão, ele caminhando, o seu filho interrompe aquele silêncio. Ele deu a ordem aos seus servos: permanecei aqui. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai. O que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está aquilo que é o essencial para realizar aquilo que nós vamos fazer? Onde está aquilo que é essencial para que se cumpra aquilo que Deus tem demonstrado? Onde está aquilo que é essencial para que os seus sonhos se realizem? Onde está aquilo que é essencial para que você concretize, para que você alcance o objetivo daquilo que você planejou? Onde está aquilo que é essencial? Isaque conhecia, ele já era um jovem, sabia como eram feitos os sacrifícios. Faltava o cordeiro. Faltava aquilo que era essencial, porque todo o recurso, todo o material estava ali disponível, estava à mostra, mas faltava alguma coisa. Em muitos momentos, para você, tudo vai estar ali disponível, mas ainda vai faltar alguma coisa, e essa coisa que falta, você precisa crer que Deus irá fazer. É necessário crer, é um princípio da obediência. Maria obedeceu, mas ficou intrigada, porque lá no versículo 34, vai dizer justamente isso. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Por esse motivo nascerá de ti, o que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. E aí ele acrescenta: saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. E acrescentou mais: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Não existe impossível para Deus. Questões que nós olhamos entre esses dois personagens. Alguém que foi requerido dele, algo que ele era muito estimado. E para uma moça, dentro de uma sociedade que vive dentro de um contexto, às vezes, de conflito, se submeteram a uma missão tão grande, em obediência. Abraão, exemplo de obediência.
Maria, exemplo de obediência. E nós precisamos obedecer. Precisamos estar diante de Deus e entender que Ele quer que cada um de nós sejamos fiéis, obedientes, para alcançarmos aquilo que Ele tem a cada um de nós. Apesar de toda a angústia de Abraão, apesar de toda a intriga de Maria, obedeceram. E no caso de Maria foi interessante que o anjo vai dizer assim: olha, da mesma forma que a você parece impossível, você tão jovem, conceber uma criança que virá do Altíssimo, a tua parente, Isabel, já avançada em idade, que nunca teve filhos, já está no 6º mês de gestação. Entenda que aquilo que Deus quer realizar, Ele realiza, independente se você é jovem, se você é ancião, se você é homem, se você é mulher. Deus, Ele quer realizar em você o propósito que Ele tem. Deus, Ele quer fazer em você, Ele quer cumprir em você o propósito que Ele tem. Entendermos que naquele momento o anjo estava colocando para ela: olha, era impossível. Isso jamais, em hipótese alguma, poderia acontecer. Mas Isabel, avançada em idade, já está no 6º mês de gestação. E ele vai acrescentar: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. É necessário crer naquele que é o Deus do impossível. O Deus que provê todas as coisas, pois não existe nada impossível para Ele. Dos versículos de 9 a 14, então, nós já conhecemos o desfecho. Abraão vai, amarra o menino e coloca justamente ali, prepara tudo para imolar, para matar o seu próprio filho, e ali então fazer aquilo que o Senhor havia mandado. Naquele exato momento Deus diz assim: Abraão, não faças nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que tu não irás me negar o teu único filho. Entretanto o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho, teu único filho. E em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Iavé-Jirê, o Senhor proverá. Por isso até os nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Eu vejo agora a alegria, o contentamento. Eu vejo agora aquele momento de angústia se esvaindo, em que Abraão ele começa a desatar o seu filho. Eles pegam aquele cordeiro, pegam aquele cabrito, matam, e ali eles oferecem em sacrifício, ele e o filho, louvando e adorando a Deus. Porque ele fez uma declaração anteriormente, que nós vimos lá no versículo 5. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Mas ele não tinha aquilo que era necessário para o sacrifício, mas ele foi. E assim aconteceu, ele adorou e voltou com o menino. Às vezes nós não temos aquilo que é o necessário, mas o que nós precisamos entender é que nós temos aquilo que precisamos. E vamos fazer com o que temos, porque o Senhor é quem vai prover. Maria então começou a entender aquilo que o anjo havia dito, dizendo: olha só, até a tua parente, que alguns estudiosos vão dizer que eram primos, ela alcançou já o 6º mês de gestação, alguém que não poderia ter uma gestação. E Deus fez, porque para Deus não há impossível. Que
Que o nosso Natal possa justamente ser voltado a entendermos que princípios da obediência vão fazer com que nós possamos crescer, vão fazer com que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Como eu disse anteriormente, no início, Abraão foi um só, é citado entre os heróis da fé. Maria foi uma só, é citada entre as mulheres de fé. Você também é um só, você é único. E Deus trata contigo, exclusivamente contigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías capítulo 53 vai justamente trazer esse relato, dos versículos de 1 a 12. Deus proveu para si o cordeiro. Ora, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado ao braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo qual pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Jesus, esse menino que nasceu lá, daquela serva, daquela jovem que aceitou, mesmo mediante as impossibilidades, ele veio por nós. Veio como cordeiro, veio para justamente nos dar o acesso a Deus, veio para nos restituir, ele veio para nos reaproximar, para que nós pudéssemos ter livre acesso novamente a Deus. Foi através de Jesus. E com isso, o cordeiro, ele veio para o sacrifício. Apocalipse capítulo 5, nós temos aqui então o relato. Nós estaremos louvando ao Senhor neste momento. Apocalipse capítulo 5, versículo 12 e 13. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.